está no ar o Jornal da Câmara. A edição de hoje começa falando sobre a campanha de vacinação contra o sarampo. Nesta segunda-feira, a campanha de imunização iniciou para jovens com idade entre 20 e 29 anos. Para falar mais sobre a iniciativa, eu recebo hoje no estúdio o enfermeiro do Núcleo de Imunizações da Secretaria Municipal da Saúde, Augusto Cripa. Seja então muito bem-vindo ao Jornal da Câmara, Augusto. Obrigado. Gostaria de te perguntar um pouquinho, né? Essa campanha tem a duração durante todo o mês de novembro, tem aí um dia D. Como que ela deve funcionar aqui na capital, né? Lembrando que ela é uma campanha nacional. Olá, a campanha ela começa hoje e vai até o dia 30. No dia 30 a gente vai ter o dia D, vai ser o dia de mobilização nacional para a campanha contra o sarampo. E as pessoas devem procurar os postos de saúde para verificar a situação vacinal. É importante levar a carteira de vacinação para a gente verificar qual é a condição vacinal dessa pessoa. A princípio, os indivíduos de 20 a 29 anos, que é o público-alvo da campanha, eles têm que ter 2 doses comprovadas da vacina contra o sarampo. Levando a carteira até os postos de saúde, vai ser verificada a situação vacinal. Se a pessoa não tiver nenhuma dose, ele vai receber a primeira dose durante a campanha. 30 dias depois ele faz a segunda dose. Se ele já tem uma dose em algum momento da vida, a gente complementa a segunda dose. E se ele já tem as 2 doses da vacina, não é necessário fazer uma dose extra. Caso essa pessoa não possua, né, mais a carteira de vacinação e nem lembre se vacinou na infância, enfim, contra o sarampo, também não é um problema. Nós temos que ter 2 doses comprovadas. Se a pessoa não tiver comprovação em carteira de vacina nem no sistema informatizado, a gente vai fazer novamente as 2 doses. Certo. A primeira dose na campanha, 30 dias depois a segunda dose. Certo. Falando um pouquinho sobre esse público, né, de 20 a 29 anos, por que essa campanha agora, essa nova etapa foi voltada para essa parcela da população? Até lembrando, em outubro a gente teve a primeira etapa da campanha que foi enfatizada para crianças de 6 a 5 anos, que é a fase, que essa é a faixa etária mais suscetível à doença do sarampo. E essa faixa etária de 20 a 29 anos, ela tem uma incidência de casos muito grande. Então, baseado nisso, o Ministério da Saúde está enfatizando a campanha para esse público-alvo, devido ao número de casos nessa faixa etária. Aproveitar teu gancho aí do número de casos né, do sarampo, qual que é a realidade hoje da nossa capital, Augusto? A gente tem confirmados em Porto Alegre 12 casos, sendo que 50% são nessa faixa etária de 20 a 29 anos. Também em São Paulo, onde está tendo o maior número de casos, também o número de casos entre 20 e 29 anos é muito grande. Então, o Ministério está enfatizando a vacinação nesse público-alvo nessa segunda etapa. Certo. Para as pessoas que têm essa idade e desejam se vacinar, para onde elas devem se dirigir, quais são os horários de atendimento, enfim? A campanha ela é um chamamento, só que a vacina contra o sarampo já é uma vacina de rotina, ela já está disponível nos postos de saúde. Então as pessoas podem procurar os postos de saúde nos seus horários de atendimento. A maioria deles atende das 8 às 17 horas. Nós temos os postos de saúde da Tristeza, Ramos, Modelo e São Carlos, que atendem das 8 às 22. E a Clínica da Família na Restinga atende das 8 às 20 horas. Então, dentro desse horário, as pessoas podem procurar o posto de saúde, levar sua caderneta de vacinas para verificar a situação vacinal e atualizar conforme a necessidade. Existe um número limite aí de vacinas disponíveis para a população? A gente recebeu, no primeiro momento, um total de 65 mil doses da vacina contra o sarampo. A Secretaria do Estado de Saúde, ela estima que a gente tem em torno de 167 mil pessoas não vacinadas. Então, a gente tem, para dar início à campanha, a gente tem um número adequado para começar a vacinação e a gente vai recebendo mais vacinas conforme a demanda. Certo. Em outubro, né, como tu falou, a vacinação foi voltada para crianças aí de 6 meses a 5 anos, atingiu 95% do público-alvo, né? Qual que é a expectativa agora para essa campanha que está sendo realizada no mês de novembro?
A expectativa também é atingir 95% desse público. A gente sabe que para a gente ter uma segurança contra as doenças, a gente tem que ter uma cobertura vacinal de 95%. Não só contra o sarampo, contra todas as outras doenças. As nossas coberturas ela tem caído agora nos últimos anos, tem baixado bastante, então a gente está abrindo as nossas defesas contra essas doenças. Sarampo é uma doença que a gente até há poucos anos não tinha mais no Brasil, e como as coberturas vacinais caíram, a gente abriu as portas para essa doença voltar. A gente também, não só do sarampo, a gente está em risco de receber outras doenças novamente. Por exemplo, a poliomielite, desde 89 a gente não tem casos, e como nossa cobertura baixou e a gente tem ainda essa doença em alguns países, a gente corre risco de receber ela novamente. Então, a maneira mais efetiva de prevenir essas doenças é com a vacina. E mantendo a cobertura de 95%, a gente tem essa segurança que essas doenças não vão mais incomodar as pessoas. Existe algum sintoma que a população deve estar atenta com relação ao sarampo? O sarampo, ele geralmente apresenta, os sintomas iniciais são febre alta, sintomas gripais, tosse, conjuntivite, e logo após os sintomas costuma aparecer as manchas vermelhas, que é um sintoma bem característico do sarampo. Então, se as pessoas tiverem sintomas, tiverem dúvida, podem procurar os postos de saúde para fazer uma primeira avaliação. Essa é uma doença que ela é notificada para a vigilância, e a gente, recebendo esses casos, a gente faz os bloqueios para evitar a disseminação da doença. Até então, a gente já, como eu falei, nós já tivemos 12 casos em Porto Alegre, e esse número só não é maior devido ao trabalho que é feito de bloqueio, de monitoramento da doença, para evitar que haja um surto maior na cidade. Certo. Tu gostarias de deixar algum site, algum telefone, enfim, para a população que busque aí mais informações sobre o assunto? Quem tiver alguma dúvida referente à vacina pode ligar para o 3289-2479, e alguma dúvida sobre a doença pode ligar para o 3289-2471. Certo. Augusto, gostaria muito de agradecer aqui a tua presença no Jornal da Câmara e os esclarecimentos prestados também. Muito obrigada. Disponha. Tá certo. O Jornal da Câmara segue agora para falar sobre o trabalho realizado pela Delegacia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre. O assunto foi destaque aqui no Legislativo da capital. Em sessão plenária, a titular da unidade ressaltou as ações preventivas adotadas pela polícia com o objetivo de conter os crimes praticados contra esta parcela da população. No período de comunicações temáticas, Cristiane Ramos citou lesão corporal, maus tratos e violência financeira como alguns dos crimes registrados pela unidade especializada. A titular da Delegacia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre esclareceu também que a maioria dos delitos é praticada no âmbito familiar ou doméstico. A delegada argumentou que, diante deste quadro, viu a necessidade de trabalhar com a prevenção como forma de qualificar o atendimento e orientar a população. Prevenção é um dos focos de trabalho que nós temos, porque a gente entendeu que é a grande necessidade, né? A gente trabalha a prevenção tanto indo para as ruas, fazendo esses eventos da delegacia na rua, onde a gente passa o dia todo ali no Largo Glênio Pérez, dando informação, explicando como são os principais golpes, as principais fraudes ocorridas, que geralmente ocorrem no centro de Porto Alegre. E também dando palestras, participando de rodas de conversa em cursos de enfermagem, técnico de enfermagem, cursos de cuidadores, explicando como se verifica um idoso vítima de violência, né? Como a gente pode verificar que aquele idoso eventualmente está sendo vítima da família ou do cuidador. Cristiane Ramos citou ainda que para 2020 a delegacia deve implementar o projeto de atendimento domiciliar, com aquisição de novos equipamentos, como viatura e aparelhos de informática. O período de comunicações foi proposto pelo vereador Alvanir Medina. O parlamentar salientou que Porto Alegre ganhará um centro de referência do idoso e que a ideia é integrar todos os serviços destinados a esta população. Também de indicação para o nosso governo
e já vai ter vários jogos junto ali exatamente para beneficiar os idosos, para ter um atendimento mais qualificado para o idoso, porque nós sabemos, infelizmente, que os idosos têm sido deixados de lado na cidade de Porto Alegre, e como os idosos estão crescendo na cidade, mais de 240 mil idosos, tem que ter um lugar onde vai atender esse idoso, onde vai designar, né, o idoso para onde ele vai, o que vai fazer com esse idoso, que tipo de ação que vai ser realizado ali dentro daquele centro de referência, e saber a importância, né, da delegada aqui de orientar as pessoas, de mostrar o trabalho que elas têm feito na Delegacia do Idoso. A Delegacia do Idoso de Porto Alegre fica no Palácio da Polícia, na Avenida Ipiranga, 1803. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100. O Por Onde Eu Ando de hoje conta a história do coronel Aparício Borges. O militar dá nome a uma importante via de Porto Alegre que pertence à Terceira Perimetral. Nós viemos hoje até a Avenida Coronel Aparício Borges, nomeada em homenagem ao militar nascido em Restinga Seca, no norte do estado, no ano de 1893. Aparício Gonçalves Borges iniciou a carreira militar quando ingressou na Brigada, em 1911. Durante os anos de 1916 e 1918, comandou a chamada Polícia de Porto Alegre. Na Revolução de 1923, o conflito entre os chimangos e maragatos lutou contra os revolucionários e foi promovido a tenente devido à bravura demonstrada. Em 1924, Aparício Borges seguiu para São Paulo, onde deu continuidade à jornada militar. Em 1932, participou da Revolução Constitucionalista. O conflito tinha como objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Na tarde do dia 26 de julho, no combate de Buri, acabou sendo vítima de um atentado e acabou falecendo. A avenida que presta homenagem a Aparício Borges é bastante movimentada e faz parte da Terceira Perimetral, uma via arterial que liga as zonas norte e sul da cidade sem passar pelo centro. A construção da perimetral teve início em 2004 e a obra foi concluída em 2006, com o objetivo de otimizar o fluxo de carros e ônibus da cidade. Os 12 quilômetros da Grande Via passam por cerca de 20 bairros de Porto Alegre. Na Avenida Coronel Aparício Borges está localizada a Academia de Polícia Militar de Porto Alegre. Na via também estão localizados outros diversos prédios da Brigada Militar. O Por Onde Eu Ando de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana em outra rua aqui de Porto Alegre. Até lá! O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!